Olá e a paz do Senhor, meu querido irmão e minha querida irmã. Sou o Marcelo Oliveira e esse é o canal Guarda Instrução e Vive. Hoje nesse vídeo iremos ver 5 lições com a passagem bíblica de Davi e Batseba, e que está registrada no livro de 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Com certeza esse conteúdo vai edificar as nossas vidas, ok? Então antes de prosseguirmos, peço que você se inscreva aí no meu canal e ative o sininho das notificações para que você sempre seja avisado aí pelo YouTube a cada nova postagem que eu realizar. Glória a Deus! Então agora vamos a essa mensagem. Bom, dentro dessa passagem de Davi e Batseba, nós temos a parte que fala do adultério, entre os dois, da morte de Urias, que era o marido de Batseba, depois a outra parte que mostra o rei Davi sendo repreendido pelo profeta Natã, e finalmente a consequência desse grave pecado, que foi a morte do filho de Batseba com o rei. Então, para que o vídeo não fique muito longo, eu não farei a leitura do texto, mas eu peço que depois você leia na íntegra, porque com certeza Deus irá mostrar outras coisas que de repente não foram colocadas nesse vídeo. E já até peço com antecedência que você coloque aí nos comentários outras revelações que Deus pode te dar através dessa passagem, ok? Vamos lá. Primeira lição. Estamos numa constante batalha e devemos vigiar e orar em todo o tempo. Davi era um grande guerreiro do Senhor. Tanto é que antes de cair na tentação do adultério, o rei tinha acabado de vencer uma guerra junto com seus soldados contra os sírios e amonitas. Eles tinham matado 700 soldados que guiavam os carros de guerra e 40 mil cavaleiros. Olha só, meu irmão e irmã, que tremenda vitória que Davi tinha conquistado. No entanto, numa batalha posterior a esta, Davi mandou que o seu exército fosse para a guerra, mas ele mesmo não foi, ficando ali no palácio. E aqui podemos aprender algo muito forte. Um soldado pode não estar em movimento, mas ele sempre deve estar atento a tudo o que acontece ao seu redor. Porque trazendo para o lado espiritual, por mais que tudo esteja na mais perfeita paz, jamais podemos nos esquecer que Satanás está sempre procurando formas ou brechas para desviar um cristão da sua comunhão com o Espírito Santo. Há quem diga que quando tudo está quietinho demais, na mais perfeita paz é porque o inimigo já está prestes a atacar. No livro de Mateus capítulo 26, verso 41, o Senhor Jesus disse assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Às vezes, muitos de nós baixamos as guardas depois de uma vitória, depois de um tempo de orações, jejum e consagração. E é aí que mora o perigo. Porque Satanás nunca vai parar de trabalhar para promover o mal. Quando ele vê que um servo de Deus não está em vigilância, ele aproveita para atacar e pegá-lo de surpresa. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Davi, quando o mesmo cometeu adultério. Portanto, devemos estar sempre vigiando e orando para escapar das tentações. Nós fazemos parte do exército de Cristo e temos que estar em constante posição de combate até o dia em que estivermos lá na glória com o Senhor. Amém? Segunda lição. Temos que tomar muito cuidado para onde fixamos os nossos olhos. Meu amado irmão e minha irmã querida, uma das estratégias que o diabo mais usa para destruir a vida espiritual de uma pessoa é através do campo visual. Infelizmente, vários já caíram nessa cilada do inimigo e nós temos que prestar muita atenção para onde estamos olhando para não cairmos no mesmo erro. Por quê? Através de uma única cena ou imagem, o diabo já começa a construir um verdadeiro filme na mente humana. E foi por isso que o apóstolo Paulo, em sua carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, fez a seguinte exortação: abstenham-se de toda forma de mal. O verbo abster-se significa se privar de algo, não aceitar, recusar ou rejeitar. Ou seja, através do domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, temos que sujeitar os nossos olhos à vontade de Deus. Amém? Por ser Davi um homem temente ao Senhor, ele deveria ter se dominado para não continuar olhando para Batseba no momento em que ela se banhava. Mas ele permitiu que os seus olhos contemplassem aquela cena, chegando então à prática do pecado, sabendo inclusive que ela era casada. Amado, a primeira olhada é inevitável, mas da segunda em diante é que tudo pode se complicar se não vigiarmos. Em Mateus capítulo 6, versos 22 e 23, Jesus disse o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Então o que devemos fazer é fugir em todo o tempo da aparência do mal. Glória a Deus! Terceira lição. Nunca devemos confiar nos homens, somente em Deus. Em Salmo 118, verso 9, parte A, está escrito: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Olha só que coisa tremenda.
A palavra do Senhor nos mostra que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas pela falta de vigilância, o rei se deixou ser usado pelo inimigo, a ponto de planejar a morte do seu soldado Urias, que era o marido de Batseba, para então ficar com a mesma, que inclusive já estava grávida do rei. A Bíblia não diz isso, mas se olharmos com atenção para as Escrituras, iremos perceber que Urias pensava que estava agradando o rei Davi, quando o mesmo o chamou para se apresentar diante dele no intuito de informá-lo como estava a guerra, e ainda ganhou um presente do rei. Como se não bastasse, Davi o convidou para comer e beber em sua própria casa, e mal sabia Urias que Davi já estava arquitetando a sua morte. Tanto é que o rei enviou uma carta através do próprio Urias para o general de guerra, chamado Joabe, ordenando ao mesmo que colocasse Urias na linha de frente do combate para ser morto, como de fato aconteceu. Com isso podemos aprender, meu querido irmão e irmã, que por mais que alguém se apresente a nós como sendo de Deus, ainda assim devemos vigiar e filtrar, com a ajuda do Espírito Santo, as ideias ou sugestões que os mesmos podem nos dar. Porque às vezes, movidas por um espírito de inveja, pessoas podem se aproximar de nós na tentativa de ter aquilo que nós temos, ou para investigar a nossa vida na intimidade, exatamente como aconteceu com Urias. Devemos orar ao Senhor e pedir o discernimento de espírito para que possamos reconhecer aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E a Bíblia Sagrada ainda diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Jeremias 17, verso 5. Quarta lição: tudo que está em oculto será trazido à luz. Depois de ter cometido o adultério e o plano para matar Urias, Davi seguiu a sua vida como se não tivesse feito mal nenhum. Até que um belo dia, Deus enviou o profeta Natã para denunciar o seu grave pecado. Vamos ver? E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. 2 Samuel capítulo 12, versos 1 ao 7, parte A. Oh Deus poderoso! Amado irmão e irmã, é como diz a palavra de Deus no livro de Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. E também no livro de Salmo 139, verso 2, diz assim: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Amém? Quinta e última lição: o pecado traz sérias consequências mesmo quando se obtém o perdão de Deus. No livro de Salmo 51 podemos ver a oração que Davi fez quando se arrependeu profundamente do seu pecado com Batseba. Deus o perdoou, e Davi teve seu relacionamento com Deus restaurado. Nós todos somos pecadores, mas não podemos viver pecando. Amém? Porque sabemos que o que quebra o relacionamento do homem com o Senhor é o pecado. No entanto, por mais que alguém seja perdoado pelas suas transgressões, uma coisa é certa: as terríveis consequências do pecado não têm como serem evitadas. Olha só o que Deus, através do profeta Natã, disse para Davi: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. 2 Samuel capítulo 12, versos 9 ao 10. Um pouco depois dessa profecia, o filho que o rei teve com Batseba morreu. E em toda a história do rei Davi até o dia de sua morte, iremos ver que coisas terríveis aconteceram com a sua família. Tudo o que eu e você fizermos é registrado pelo Senhor. Nada escapa. Em Gálatas capítulo 6, verso 7, a palavra de Deus diz: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Portanto, meu amado irmão e irmã, devemos aproveitar o tempo que ainda temos nessa terra para plantar as boas sementes. Glória a Deus! Bom, essas eram as 5 lições que eu queria passar para você. Espero que você tenha gostado, e se você gostou, peço que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e já deixa também aí o seu like, ok?
Vou ficando por aqui, até a próxima, e que Deus te abençoe e te guarde no nome poderoso do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.